Há mais de 2 anos, há 3 anos, comecei a perceber a forma como a desinformação pode moldar as coisas muito práticas e a forma como vivemos. Eu tenho de vos confessar que quando comecei a investigar este mundo das fake news, eu não fazia a mais pequena ideia do seu poder. Imaginava que as campanhas de propaganda baseadas em mentiras ou estas teorias da conspiração que se tornam também cada dia mais correntes, fossem apenas uma indústria longínqua ou uma nova versão da Guerra Fria, vivida nos servidores longínquos de Washington e Moscovo, geridas por espiões astutos. Eu não preciso de vos dizer que não é assim. Ao contrário do que eu pensava, a mentira é uma eficaz arma de propaganda também aqui em Portugal. E dir-me-ão vocês, desconfiados, que sempre foi. Mas nunca foi assim, acreditem. Aquilo a que eu chamo de desinformação, à falta de um melhor termo que seja mais curto ou mais exato, é um problema muito mais sério no nosso tempo do que era, digamos, há 100 anos, quando uma mentira precisava de ser impressa num folheto para ser credível ou passada de boca em boca por milhões de bocas até causar danos. Hoje, as campanhas de manipulação da informação, que é a base de todas as nossas convicções e crenças, nascem, como há 100 ou há 1000 anos, com a invenção de uma mentira. Essa mentira é criada com um propósito, que é levar-nos a nós a acreditar que é verdade. É tudo normal, como sempre foi, desde que o mundo é mundo. O que mudou, então, não foi haver as mentiras a circular, foi o método de as levar ao nosso conhecimento imediato e ao conhecimento imediato de milhões de pessoas. Foi, além disso, a forma como essas mentiras passaram a chegar ao nosso conhecimento, transmitidas por pessoas em quem confiamos. Os nossos pais, as nossas mães, os filhos, os irmãos, os amigos. Porque há quem crie mentiras, tantas que nunca nos bastarão equipas de fact-checking para as desmontar a todas. E depois há quem crie contas falsas nas redes sociais, até nos sites de gaming, contas de e-mail falsas, programas de computador para replicar mentiras. A novidade é que essa ordem de milhões de bots, que é um diminutivo de robô, que todos os dias nos pedem amizade no Facebook com nomes banais, porque nem todos se apresentam naquelas poses sugestivas de fato de banho ou uniforme militar, todos os dias enchem o Twitter com links, alguns de minuto a minuto, ou têm canais no YouTube. A função desses bots é encher o nosso espaço público de mentiras pensadas para nos manipular. As redes sociais são o sítio onde a maioria de nós, dos portugueses e de toda a gente no mundo, se informa. E é lá que esse processo de nos desinformar, de nos manipular, toma forma. A repetição de uma mentira torna-a mais credível, garantem os psicólogos sociais que estão a estudar agora a nossa forma de validar crenças. O objetivo final destas campanhas de manipulação é convencer muita gente de que a verdade é outra. Eu não preciso vos dar exemplos, mas lembrem-se sempre, hoje, quando há cada vez mais informação ao dispor de um maior número de pessoas, há cada vez mais pessoas que acreditam que a Terra é plana, por exemplo. Não vos maçarei com outros exemplos menos benignos, como o do suposto chip das vacinas anti-Covid ou o negacionismo da própria doença, nem o daquelas mirabolantes fantasias obscuras do grupo QAnon, que também tem adeptos em Portugal. Por isso eu comecei por vos dizer que nós não aprendemos ainda o suficiente para parar este que é um dos mais sérios problemas do nosso tempo. Eu creio que seria útil escolhermos um inimigo principal nesta história. E, na minha opinião, esse inimigo são as contas falsas, os perfis fabricados, os bots. É essa manipulação da identidade e, com ela, do nosso debate coletivo, que devemos reagir antes de mais. Mas as empresas dominantes do mundo online, o Facebook e o Google, para vos dar os dois maiores exemplos, não estão ou não querem criar regras que garantam a identidade digital dos utilizadores. Eu creio que elas fazem mal, se me permitem esta crítica. A identidade digital não limita em nada a liberdade de expressão ou o anonimato, que pode ser essencial para quem vive em regimes repressivos. Nada impede que uma empresa digital crie a identificação de uma conta por cada pessoa, identificada pelos mesmos métodos que nos permitem ter uma app no banco ou um perfil no supermercado para as nossas compras. A regra devia ser simples: uma pessoa, um perfil. Depois, se o perfil tem um nome real ou um pseudónimo ou uma alcunha, isso é com cada um. Se conseguirmos limitar a proliferação destes bots e de contas falsas, e há fontes bem informadas que nos garantem que as contas falsas podem ser até 50% dos 2,7 mil milhões de utilizadores da maior delas, já começámos a impedir a fábrica de mentiras de funcionar. Podemos então olhar para o negócio que a alimenta. Quando comecei a investigar fake news em Portugal, encontrei negócios muito rentáveis, em páginas feitas no Canadá, que se dedicam a espalhar desinformação em português e que só em publicidade faturavam mais de 10 mil euros mensais. A publicidade direcionada, que se alimenta da grande coleção de dados privados que nós doamos às empresas online, sem termos às vezes consciência de que o estamos a fazer, essa tem de ser regulada de uma forma rigorosa, como é regulada, por exemplo, a publicidade da TV e na imprensa. E então, por fim, podemos chegar à parte mais complexa de todo este sistema de informação que veio para ficar:
Os algoritmos. Esses complexos mecanismos que prevêem o que é que nós gostamos de ver para nos servir o que nos vicia, têm de ser mais transparentes, debatidos e escrutinados. Porque não decidimos, como comunidade, que as redes sociais devem disponibilizar mais do que um algoritmo de funcionamento para que nós optemos pelo que mais nos convém? Se a maioria das pessoas não tem problemas com o atual e gosta de ver que o algoritmo decide o que deve ver, perfeito, nada muda. Mas se alguns de nós não querem receber discurso de ódio, vídeos de apanhados, publicidade, devem poder optar por isso. Todos, como comunidade, precisamos ter este debate com urgência. Mas a ação mais decisiva cabe-nos também a cada um de nós individualmente. O êxito da desinformação depende sempre de nós, que somos pessoas concretas, e da capacidade que temos de lhe resistir, desconfiando, sendo céticos, sabendo informar-nos. Se a desinformação é o nosso problema, somos nós que a temos de combater. Da forma como gerimos a nossa intimidade online e procuramos informação para formar convicções sem nos tornarmos dependentes de uma comunidade a que chamamos e bem de virtual. É verdade. O jornalismo hoje vive uma crise que o ameaça. E é um paradoxo, porque nunca tivemos tanta informação disponível e nunca foi tão fácil encontrar documentos, explicações e factos. Mas estaremos mais bem informados? Os estudos demonstram que não. É que a informação é apenas mais um bem que temos ao nosso dispor para consumir online. A informação não pode competir pelo nosso tempo com as mesmas armas que o divertimento e o entretenimento usam. Porém, as redes sociais, que são um negócio publicitário, não hierarquizam a importância social das coisas. Dão-nos aquilo que acham que nos vai interessar. E o jornalismo de que precisamos é muitas vezes chato, explicativo, longo demais para lermos num telemóvel enquanto o semáforo está vermelho. Esse jornalismo demora tempo, tem regras e nem sempre se torna viral. Por isso, hoje, infelizmente, muitas redações desistiram de o fazer. Preferem apostar no que dá cliques para tentar com isso competir pela nossa atenção, que é limitada. Desistir do jornalismo não pode ser a opção dos cidadãos que querem estar informados. Pelo contrário, temos de saber exigir dos jornais, das revistas, das rádios e das TVs um regresso àquele velho tema que é tornar interessante o que é relevante. E se a nossa exigência não for ouvida, temos de insistir por todas as outras formas que pudermos. Porque nós queremos viver livres numa sociedade informada. Basta que façamos uma pergunta muito simples de cada vez que navegamos em redes sociais ou encontramos um link qualquer que nos interpela numa pesquisa do Google. E essa pergunta é a pergunta que eu vos deixo como o mais importante travão que podemos, cada um de nós, usar para parar a desinformação. Devo ou não devo partilhar esta história?